بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Caros irmãos, sintam-se cumprimentados. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na reunião passada tínhamos começado um assunto que está a se alastrar e está a fomentar muita divergência, muita divisão, muito tafriqa no seio dos muçulmanos, principalmente em Nacala Porto e de uma forma geral em outros pontos deste país, que é o assunto de uma denominação que temos ouvido por parte de alguns jovens que de forma vangloriosa apresentar e sair no seio da comunidade como sendo a salafia. Não é? Não é? Então é desse ponto que nós, inshallah, vamos falar. Primeiro, vamos saber quem são os salafis. Quem são os salafis, como primeiro ponto. Quando é que os salafis apareceram e se salafi é um madhab ou não é um madhab. E, inshallah, também vamos apresentar quais são os pontos em que eles, neste momento, os tais salafis se encontram em termos geográficos. Estamos a perceber? O termo ou a salafia denomina-se na língua árabe como algo, algo aquilo que passou. Mas salafa quer dizer algo passado, algo que passou. E quando alguém diz eu sou salafi, está a fazer nisba, está a querer pertencer a esse povo que passou. Da mesma forma que quando algum moçambicano diz eu sou moçambique ou sou moçambicano, significa que ele pertence aos moçambicanos. Então, quando se diz salaf, significa que esse indivíduo está a procurar fazer nisba ao salaf as-salih. E quem são salaf as-salih? Salaf as-salih são aqueles que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse num hadith sahih, hadith muttafaqun alayh, quando o profeta Muhammad disse khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Khairun nas qarni, as melhores pessoas são aqueles que neste momento estão a conviver comigo, que estão juntos comigo, são as melhores pessoas. Thumma alladhina yalunahum, e depois as pessoas que vierem depois destes. Thumma alladhina yalunahum, e depois as pessoas que vierem depois daqueles que estão a seguir aqueles que estão comigo. Significa sahaba, tabi'inas e tabi'in. E são esses que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diz num hadith sahih, depois de falar dos judeus e cristãos, quando dizia افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى إلى 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Os sahabas perguntaram ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Wa ma hiya ya Rasulullah?" Qala al-jama'a. Wa fi riwaya
Man kana ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dá a informação acerca dos povos que nos antecederam, que eles divergiram em 71 grupos, e os cristãos também divergiram em 72 grupos, e o ummah de Muhammad sallallahu alaihi wasallam divergir-se-á em 73 grupos. Todos esses grupos estão no fogo do Jahannam, illa wahida, somente um único grupo. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dá essa informação, os sahabas ficaram equivocados. Disseram: "Wa ma hiya ya Rasulallah?" Qual é esse grupo que está salvo, que vai para o Jannah, ya Rasulallah? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam respondeu dizendo: "Hiya al-jama'a." É o Jama'a. E qual é o Jama'a? É aquele que Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Apegai-vos no habli de Allah subhanahu wa ta'ala, que é o kitab de Allah, e o sunnah de Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, aquelas duas fontes que o próprio Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse: "Taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu kitab Allah wa sunnati." Kitab Allah wa sunnati, o meu kitab e o meu sunnah. E é aquele que Muhammad sallallahu alaihi wa sallam também disse no hadith no sahih: وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليه بالنواجذ. Apegai-vos ao meu sunnah e o sunnah dos khulafá rashidin al-mahdiyin, Abu Bakr, Umar, Uthman e Ali. Addu alayh, apegai-vos a ele, bin nawajiz, com os dentes molares. Tudo aquilo que é pegado com os dentes molares, essa coisa está segura para poder você arrancar, há de arrancar com muita dificuldade. Com muita dificuldade. Este aqui é o Jama'a. Este aqui é o Jama'a. E numa outra versão do hadith, o profeta diz: "Man kana ma ana alayhi al-yawm wa ashabi." Aquele que, na sua forma de conviver, na sua forma de fazer ibada, na sua forma de se relacionar, na sua forma de falar com o outro, na sua forma de tratar os assuntos, está a tratar segundo aquilo que eu, neste momento, estou a tratar, eu e os meus ashab, os meus companheiros, os meus companheiros. Estamos a perceber, irmãos? Estamos a perceber? Então, todo aquele que está a seguir o kitab de Allah subhanahu wa ta'ala, está a seguir o sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, está a seguir aquilo que os sahabas perceberam, interpretaram nesse kitab de Allah, o sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sem que ele saia naquilo que é a linhagem, a senda, a rota que eles levaram, então esse denomina-se Salafi. Denomina-se Salafi. Estamos a perceber? E são eles que Allah subhanahu wa ta'ala diz no hadith, no ayah: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, aquele que abandonar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sair da senda de Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, depois de ele ser apresentado o Huda. E qual é o Huda? Qual é o Huda, meus irmãos? Kitabullah e Sunnah. É o Sirat al-Mustaqim, aquele que todos nós, pelo menos diariamente, nas nossas orações, dissemos: Ihdina as-Sirat al-Mustaqim, Sirat alladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Aquele que Allah subhanahu wa ta'ala diz: Alif Lam Mim, dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan
للمتقين فيه هدى للمتقين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. Quais eram os mu'mininas que estavam junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Os mu'mininas que estavam no tempo do profeta, quem são? Os sahabas. Então, aquele que não segue o caminho dos sahabas, então esse já mereceu aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala fala no fim dos versículos: nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa nuslihi Jahannam. Vamos responsabilizar aquilo que ele carregou como sendo dino, que não é dino de Muhammad sallallahu alaihi wasallam e não é dino dos sahabas. Vamos responsabilizar a ele. Vamos responsabilizar a ele. ويحمل أوزاره وأوزار الذين يضلونه بغير علم. Ele vai carregar os seus pecados, aquilo que ele desvia as pessoas, e أوزار الذين يضلونه, aqueles que ele está desviado de غير علم, sem conhecimento e sem permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Esses aqui são salafis. Ok. Quando é que esse termo aparece? Quando é que começou o termo salaf? Os salafis, como eu dizia, são os sahabas, não é? Então, se são os sahabas, não é algo que está a aparecer ontem ou há 5 dias atrás. É algo que já existe desde o tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junto com o próprio Islã. A aqida do salaf, ou manhaj do salaf, é o próprio Islã. É o Islã. Estamos a perceber? É aquele que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: huwa sammakumul muslimin min qablu وفي هذا ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. Allah subhanahu wa ta'ala chamou a nós de muçulmanos. E Ibrahim a.s. foi ordenado por Allah para nos chamar de muçulmanos. E é aquele que nós dizemos: inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu ana awwalul muslimun. Então, o termo que Allah subhanahu wa ta'ala vai nos fazer muhasaba no dia de Qiyamah, o nome que Allah subhanahu wa ta'ala vai nos julgar com base nele no dia de Qiyamah, é al-Islam. É al-Islam. E o Islam é o quê? Kitabullah, Sunnah de Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wifqa faham salafus salih. O livro de Allah subhanahu wa ta'ala, o Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, segundo a percepção dos sahabas, aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Sabil al-mu'minin aqui significa as-sahaba, significa as-sahaba. Então, as-salafio ou as-salafiyina já existem muito antes daquele tempo que nós pensamos, quer dizer, já existem desde o tempo que o Islã, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi enviado, e teve companheiros que sempre estiveram com ele. Estamos a perceber, irmãos? Então, isto aqui é que é salaf. E eu costumo dizer: todos nós, al-fitra, por natureza, somos salafis. Por natureza, somos salafis. Se, por exemplo, eu aparecer agora a dizer o Islã é isto, eu como Khalid, dizer Islã é isto, e termos uma outra palavra de Abu Bakr Siddiq, de Abdullah ibn Abbas, de Ibn Mas'ud, a dizer que o Islã é isto, você vai seguir o quê? Vai seguir o quê? A palavra de Abu Bakr e de Ibn Mas'ud, vão deixar a minha palavra, não é? Então vocês, por natureza, já seguem o Kitab de Allah, já seguem o Sunnah do Profeta e já seguem os sahabas, que são salaf as-salih. Estamos a perceber, irmãos? Estamos juntos até aí? E já temos um resumo de que o salafi, ser salafi, é ser muçulmano, e este termo, os próprios salafis, mesmo os hadiths, não havemos de encontrar nenhum hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, por exemplo, a dizer que al-jama'a
هي الفرقة الناجية não é? هي من كان عليه como aparece esse hadith, não há de encontrar nenhum hadith onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz Humus Salaf ou Humus Salafiyun. Não existe nenhum hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mesma maneira que aparece quando foi perguntado quem são esses que salvaram do fogo do Jahannam. O profeta disse Hiya Jama'a, não é? Hiya At-Ta'ifatul Mansura, não é? Hiya Al-Firqatul Najiyah. Esses termos saíram da boca do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O termo As-Salaf não saiu da boca do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelo menos aquilo que eu tenho conhecimento até hoje. Se alguém tem algum hadith, poderá apresentar para nós e nós, birras e com toda a vontade, vamos aceitar. Mas o que eu sei até hoje, daquelas leituras que eu fiz, não existe nenhum hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que chama a nós de as-salafi. Mas o salaf na língua árabe é você seguir alguém que te antecedeu. E esse salaf tem que ser salaf as-salih, porque nesses qurun as-salafa, nesses khairun nas qarni thumma alladhina thumma existiam pessoas que não eram salih, ou não existiam? Existiam. É nesse tempo que apareceu o firqa do Shia, é nesse tempo que apareceu o firqa do Khawarij, Al-Jahmiya. Será que esses são salaf que nós devemos seguir? Não, se é salaf salih, tem que ser mesmo nesse tempo o indivíduo que segue o Kitab de Allah, o Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e procura interpretar esse Kitab de Allah subhanahu wa ta'ala e esse Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam segundo aquilo que é a percepção dos Sahabas. Por que trazemos essa condição de percepção dos Sahabas? Porque esses Shi'as, esses Khawarij, esses Mu'tazilas, Al-Maturidiyya, Al-Karramiyya, sei lá, Al-Ashaira, todos trazem dalil de Kitab e Sunnah, mas segundo aquilo que são os seus caprichos, segundo aquilo que são seus desejos, para satisfazer os seus objetivos. Estamos a perceber, né? Todos eles, quando você pergunta eles, dizem Qala Allah, Qala Rasul, mas a interpretação não é aquela interpretação correta, é uma interpretação para satisfazer os seus caprichos, para satisfazer os seus objetivos. Razão pela qual nós somos chamados para interpretar e perceber o tal Kitab de Allah e Sunnah segundo aquilo que foi a percepção dos Sahabas. Por quê? Porque Allah subhanahu wa ta'ala já lhes deu proteção. Lhes deu proteção. Eles estão protegidos. Primeiro porque Allah subhanahu wa ta'ala lhes prometeu Jannah. Radiallahu anhu wa radu anhu. Segundo porque Allah subhanahu wa ta'ala já disse no Coran, aquele versículo que acabamos aqui de recitar: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Sabil al-mu'minin. Os mufassirinas de Salaf Salih, de Ahl Sunnah, interpretam aqui como Sabil al-mu'minin como sendo os Sahabas, razão pela qual disse segundo a percepção dos Sahabas. Percebemos porque que se diz segundo a percepção dos Sahabas, né? Porque existiram pessoas que interpretaram o Corão e o Sunnah segundo aquilo que são os seus caprichos. E isso não acabou com esses Shias ou com os Khawarij, ou com o Mu'tazila. Mesmo hoje existem indivíduos que interpretam o Kitab de Allah, os versículos de Allah subhanahu wa ta'ala, o Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segundo os seus desejos para satisfazer os seus objetivos e os seus caprichos. Por isso, e em algum momento esses mesmos que interpretam dessa maneira intitulam-se de Salaf, as-Salaf ou as-Salafiyyin. Os mesmos que vamos falar daqui a pouco, que temos nos nossos dias, interpretam o Kitab de Allah subhanahu wa ta'ala e o Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam segundo aquilo que são os seus caprichos para satisfazer os seus objetivos e aparecem a se intitular como sendo as-Salaf. Percebemos, irmãos? Alguém, segundo aquilo que os ulamais dizem, dizer que eu sou salafi, não é algo madmum, não é algo proibido, só que existe uma condição. Você deve dizer que eu sou salafi se você estiver a viver num ambiente em que só tem mubtadi'as, inovadores do Islã.
Da mesma forma que quando você está num ambiente de Shias, você diz que este é Shia e eu sou Sunni. Está a perceber aí, né? Sim. Da mesma forma, quando você está num seio, num lugar onde tem Shias, onde tem Khawarij, onde tem Ashaira, você diz que eu sou Sunni. E este aqui é Shia. Não é? Então, também o termo Salafi, se você estiver a viver num ambiente onde só tem Ahlul Bidah, Al-Bidah, que não segue o Kitab de Allah, o Sunnah do Profeta e a percepção dos Sahaba, você pode aparecer a dizer que eu sou Salafi. Mas esse aparecer que eu sou Salafi não pode ser algo que você está assim intitular. Quando digo intitular, vocês percebem, né? Algo que você está se vangloriar. Você está a fazer tazkiyah. Você está a fazer tazkiyah de si mesmo. Fazer tazkiyah de si mesmo é o quê? É dizer que o resto das pessoas estão no Jahannam, eu é que sou do Jannah. O que nós estamos a ver nos dias em que nos encontramos, estes que se intitulam que são salafis, dizem, não palavras ditas pela língua, mas o seu estado, aquilo que eles que apresentam, dizem que o resto são muqtadi'as, estão no fogo do Jahannam e eu é que estou no Jannah. E isso é proibido no Islã. Allah diz, fala tuzaku anfusakum. Não podem fazer tazkiyah de vocês mesmos. Dizer que fulano está no fogo do Jahannam, eu é que estou no Buda, eu é que estou guiado, fulano está guiado, fulano irá para o Jahannam. O Islã proíbe isso. Esse Islã dos Sahabas, Islã do Salaf Salih, proíbe esta maneira. Estamos a perceber, né? Percebemos, né? Então, nós todos, por natureza, somos salafis. Ok. Existe um tipo de salaf que não é salaf. Um tipo de salaf que não é salaf. Usam a capa de salaf para fazer tadlis, para enganar as pessoas. Esses sim é que surgiram nos últimos tempos. E tem seus líderes. Na Península Arábica, aquela zona da Arábia Saudita, todos eles veneram, colocam acima de todos os ulamás o Sheikh Muhammad ibn Rabi' al-Madkhali. Muhammad ibn Rabi' al-Hadi al-Madkhali. São dois Madkhali, os dois são do mesmo grupo. Muhammad ibn al-Hadi al-Madkhali e Muhammad al-Rabi' al-Madkhali. E todos estão na Arábia. Um vive em Meca e o outro vive numa das províncias da Arábia Saudita, que neste momento não posso precisar. E por coincidência, foram meus professores. Estão vivos até agora. E por coincidência foram meus professores. Um deles foi meu professor de Kitab Sahih Muslim. E naquela altura eu não percebia as coisas, talvez porque ainda era miúdo, e ele chegava na sala, que Allah lhe perdoe, não estou a falar mal dele, me deu conhecimento e tudo, mas as verdades devem ser ditas. Ele chegava na sala de aula e só falava dos ulamás. Fulano é muqtadi, fulano é aquilo. Praticamente uma aula de 2 tempos só falava dos ulamás. Que Allah perdoa a mim e perdoa a ele. E aquele tempo eu não percebia as coisas, o que estava acontecendo. Só fala de fulano. Fulano não é muqtadi, fulano não sei o que, não vale a pena você seguir, mas dele não sei o que, mesmo que você veja muita gente ali seguir, ele não está no guia, não é ele, disse Ibn Sirina, não sei o que, na Hadal Ilm Dini, falando, me manda Khuduna Dinakum, Estes são os princípios e as formas dele de fazer tal. E existe também no Egito. No Egito também existe um chamado Muhammad Raslan. E lá também são dois, Raslan filho e Raslan pai. Perceber? Existe também na Argélia. Existe também na Líbia. Existe também em Moçambique. Existe também
em Moçambique, na província de Nampula e outros cantos deste país.